último ponto, eu sinto que o mais importante é a gente perder o medo de errar. Porque muitas vezes a gente, por medo de errar, a gente não age. É melhor a gente agir. Eventualmente cometer um equívoco, se desculpar e cuidar para que isso não se repita, muito melhor do que a gente ficar na inércia por medo. Sim. O medo para a gente muitas vezes. Então, ao invés de ter medo de errar, vamos ali conscientemente reparar os eventuais erros que surjam no nosso processo de educação. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Estamos falando diretamente do estúdio da Turnit Brasil aqui em Santana, Zona Norte de Santana, não, Parada Inglesa, né? Já mudamos, né, Leandro? Parada Inglesa, Zona Norte de São Paulo. E eu quero já convidá-lo a conhecer nosso estúdio. Nós estamos aqui 200 metros do metrô, nós temos um estúdio de fotografia, estúdio para gravação de podcast. Você que é profissional, principalmente, você precisa produzir conteúdo e não sabe como, aqui é o seu lugar. Como que você vai fazer? Entrar em contato pelo 11 97732 3801 e falar com a gente, né, Leandro? Isso, teremos uma equipe aqui pronta para te atender e também falar de um lançamento que nós temos agora, né, Vitor? Que é o nosso curso de podcast para iniciantes. Enfim, o curso saiu, então o Vitor e eu unimos forças aqui, ele do ponto de vista financeiro, eu do ponto de vista do marketing, e contando toda a trajetória que nós tivemos com o Turncast até chegar nessa configuração hoje. Então ali no curso você vai ter todas as etapas necessárias para tirar um projeto do ar, seja você uma empresa, pessoa física, enfim. Então, escaneie agora o QR Code, vai aparecer na sua tela e você vai ter acesso a todo o curso que está hoje na Hotmart. Então, qualquer dúvida também, entre em contato com a gente no telefone que o Victor falou, que teremos o maior prazer aqui de solucionar para vocês. Isso, e o porquê do curso, né? Acho que é importante falar. Quando a gente começou a rodar a nossa campanha, né, de divulgação de estúdio, todas as pessoas que viam, elas estavam, assim, querendo montar um podcast, mas estavam completamente perdidas. Não sabiam o que falar, o que abordar, né? Como que constrói um podcast, qual a estratégia. Então, a gente começou a dar uma consultoria para essas pessoas e, ao mesmo tempo, formatar um curso. Então, assim, a gente junta a nossa experiência, né? Minha área de empreendedorismo, né? Da minha área financeira, a do Leandro de marketing, a nossa experiência que a gente suou para quando começamos o podcast, né, Leandro? Que foi lá, ó, tem todo o caminho das pedras. Então, e aí a gente, vamos montar um podcast, então, um curso para podcast? Vamos, então. Surgiu a criança, né, Leandro? Isso aí. E hoje, agora, falando sobre o nosso convidado, então trouxemos um convidado aqui que eu tenho certeza que vai ser excelente. Falamos aqui com ele nos bastidores. Muito útil e necessário na nossa vida, por quê? Porque todo mundo tem dúvida. As pessoas às vezes não sabem como falar, como abordar, né? E às vezes as pessoas têm medo, têm receio, ou algumas pessoas passam até do limite. Então acho que é importante a gente trazer para realmente tirar todas as dúvidas e, né, quebrar esses paradigmas que existem aí, né? Isso. Então, nosso convidado hoje é o Mikkel Mergner, certo? Certinho. É uma pessoa trans, não binária, apaixonada por conectar pessoas e organizações com sustentabilidade e diversidade. Então, a gente já começa nosso podcast com essa mensagem para vocês e vou deixar para que o Mikkel se apresente para nós. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela alegria toda minha. Aceitar nosso convite. Obrigado vocês pelo convite. Vou começar me apresentando então, né? Meu nome é Mikkel ou Mikkel, tanto faz a pronúncia. Mikkel Mergner, e eu costumo brincar que as pessoas trans têm desafios na vida. Um dos poucos privilégios que a gente tem é escolher o nome. Eu resolvi escolher um que dificulta a minha vida, entendeu? Então, por isso que eu já começo explicando como que pronuncia. Mas, às vezes, sai um Michael, Michael, tal, não sei o que. Vamos tá tudo certo. Se eu entender que é comigo, não tem problema. Quem já, eventualmente, sou palestrante, né? Sou consultor de empresas também. Quem, eventualmente, já viu uma palestra minha sabe que eu preciso me apresentar assim, senão as pessoas realmente não sabem direito como se referir. E além de ter um nome um pouquinho fora do padrão, eu também sou uma pessoa trans não binária, gênero fluido, ou seja, tenho muita masculinidade e feminilidade, androginia na minha vivência, cada dia eu tô de um jeito, então por isso eu uso pronomes femininos, masculinos, neutros, tanto faz. A escolha do freguês. Às vezes eu costumo falar que é mais fácil me tratar no masculino, porque eu tenho barba, né, que é um signo de masculinidade muito forte, então pode tratar no masculino, não tá errado. Mas se quiser tratar como ela, ele, ele, tanto faz também. Todos os tipos de pronomes conversam com a minha essência. Em algum dia eu tô um pouco mais feminino, algum dia eu tô um pouco mais masculino. E eu adoro brincar com gênero assim. E você sempre se identificou dessa forma? Sempre se viu nesse lugar? Ou foi uma construção? Como que foi para você?
Foi uma construção, mas ao mesmo tempo sempre estava lá. Se você ver fotos minhas de criancinha, assim, com pouquíssimos anos de idade, eu já tinha androgenia, eu já era confundido. Nasci num corpo feminino, né? Então, e eu gosto de falar, mas eu ressalto que nem todas as pessoas trans gostam de falar do seu nome antigo. Eu gosto de falar porque, para mim, como eu sou uma pessoa de gênero fluido, ele ainda conversa com a minha essência em algum nível. Então, fui batizada de Maria Clara na minha infância, mas mesmo a pequena Mariazinha já era confundida com um menino com frequência, já era visto como uma pessoa assim fora dos padrões desde 4, 5 anos de idade. Mas passei pela adolescência por um momento assim de tentar me encaixar no padrão, então me feminilizei muito, vivi como uma mulher cisgênero por 23 anos da minha vida. Nossa, muita coisa. Hoje você tem 28, certo? Hoje eu tenho 28. Nossa, então é recente. Sim, Mikkel, na verdade, ainda teve uma outra construção, porque quando eu me identifiquei como uma pessoa trans, eu queria um nome que fosse andrógeno também, mas no português a gente tem pouquíssimos nomes andrógenos, né? Então, na época, eu tenho um sobrenome diferente também, que é Mergener. Na época, as pessoas já me tratavam pelo apelido Merg, então eu peguei esse apelido e usei por nome social por 2 anos, depois que eu fui encontrar o nome Mikkel. Então, Mikkel mesmo, de fato, tem 3, 4 aninhos de idade. Então, foi uma construção e tudo tem a ver também com o meu trabalho com diversidade e inclusão. Então, assim, muito do que eu experimento de obstáculos na vida, para mim é uma motivação para estar trazendo educação para as pessoas. E hoje você é palestrante, mas antes você falou que você é artista, certo? Sim. E como que foi para você? Então, você veio de uma cidade pequena do interior, né? Isso. Então, vir de uma cidade pequena do interior, já ser artista, que todo mundo já tem preconceito, fala que não, mas tem, e, né, e ainda tem ser uma pessoa trans. Como que foi para você, com pouco tempo, você tem apenas 28 anos, lidar com todas essas questões, desde da sua cidade natal? Olha, foi um grande desafio, assim, e eu ainda tenho mais um mix aí para essa questão, que eu sou formado em Direito. Nossa, nada a ver. Eu achei que você tinha se formado em artes cênicas. Não, eu sou formado em Direito, então eu comecei a minha carreira como artista com uns 15 anos de idade, como músico, tive bandas de rock and roll, CD gravado, clipe e tal, várias questões do rock independente brasileiro, e aí percebi que o rock, assim, não é tão estável no Brasil, principalmente, para ter uma carreira, para poder ter qualidade de vida. E sempre gostei de escrever, de ler e tal. E eu tenho um pai que é advogado, então eu decidi, vou ver se eu gosto da faculdade de Direito, e acabei gostando também. Então, costumo dizer que eu sou muito não binário em muitas coisas, no sotaque, no gênero, na profissão, porque eu sou artista e jurista, que são coisas que às vezes as pessoas acham que não se conversam. Então, assim, foi uma construção desafiadora, mas eu digo que é muito prazeroso, porque é mostrar para o mundo que existem infinitas formas de existir. E cada vez que eu puxo uma coisinha nova da minha história, a pessoa, nossa, eu fico assim, as pessoas podem misturar muitas questões, óbvio. Enfrentei um cenário, principalmente quando eu decidi passar pela minha transição de gênero aos 23 anos, de muita depressão. Foi muito complexo me aceitar. Mas depois que eu me aceitei, foi tipo assim, gente, agora aceitem. Ô, Mikkel, e qual, você falou que, né, aos 23 anos que você fez a transformação, o que aconteceu para você tomar essa decisão e falar, não, chega, não dá mais, teve algum fator decisivo que mexeu? Sim. Eu sou uma pessoa também não binária em termos religiosos, eu gosto de diferentes tipos de crenças e uma das que eu mais gosto é a Umbanda. E naquele ano, no ano que eu decidi fazer minha transição de gênero, eu fiz uma viagem para Bahia para ver a festa de Iemanjá e tal. Foi uma grande descoberta espiritual. E também fiquei 14 dias, vamos dizer assim, só usando roupas de banho, enquanto uma mulher cis na época. Quando eu cheguei em casa, eu não me reconhecia nas fotos. Era tipo assim, gente, quem que é essa pessoa? É o meu rosto no corpo de uma mulher. Não tinha um encaixe. Eu já estava vindo num processo de masculinização, então tudo que eu me feminilizei na adolescência, depois na idade adulta e na faculdade principalmente, eu fui me libertando da masculinidade, então já estava ali uma mulher lésbica o mais masculina possível, e eu percebi que não era suficiente, eu queria mais, eu queria quebrar ainda mais com as expectativas que tinham de mim,
E o ponto de virada foi realmente no meu aniversário de 23 anos, que todo mundo tava falando, parabéns, Maria, parabéns, Maria. E eu sentia que não era comigo. Te incomodava, né? Não era um... Não, hoje não me incomoda falar esse nome, porque eu já tenho uma outra vivência, mas naquela época parecia que estavam falando com outra pessoa, que não era eu, a Maria. E foi ali que eu falei, tá, não dá mais. E precisei mudar minha vida inteira, nome, pronome, e meses depois meu corpo também. Então, assim, você falou transformação. A gente chama de transição, que é um nome mais técnico, mas realmente foi uma transformação, e não só minha, mas também de todas as pessoas ao meu redor, do mercado de trabalho que eu estava inserido, que era da advocacia. Então, assim, muita gente transicionou junto comigo. Porque muda, né? Não é só o seu corpo, mas assim, o relacionamento geral, né? Por isso que eu usei exatamente essa transformação, porque você vai dar um giro em tudo, né, na sua vida, né? Com certeza. E como que foi para as pessoas essa transição? Tanto no seu âmbito familiar, amigos, trabalho? Costumo dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada por duas razões. Primeiro que eu já tinha um contexto de pessoas bem letradas, assim, a minha mãe é LGBT, já tinha muitas amizades LGBTs, então eu meio que estava numa bolha segura. E além disso, eu sou uma pessoa branca que saí de uma vivência totalmente feminina para hoje ser lido como, na maioria das vezes, como um homem. Então, em muitos sentidos, eu ganhei privilégios. É muito diferente da vivência, por exemplo, de uma mulher trans negra, que sai de uma vivência masculina para uma vivência feminina e ainda é atravessada pelo racismo. Então, no meu caso, diria que as pessoas em si, eu não experimentei muita resistência, não experimentei uma transfobia direta, óbvio, com certeza houve, mas não chegou diretamente a mim. O mais difícil foi realmente eu me aceitar. Isso foi, assim, muito, muito difícil, porque, principalmente para as pessoas não binárias, né, a gente não só é ensinado a não existir, né, você tem que ser homem, você tem que ser mulher, não pode ser algo entre isso, como também a partir do momento que você renega esses dois rótulos, você é ensinado que isso é errado, que isso não está certo. Cai num limbo, né? Você fica, nossa, não sou nem homem nem mulher, então o que eu faço? Então foi realmente um processo assim, muito árduo e passinho por passinho de entender quem sou eu, independentemente de qualquer padrão. Você teve uma inspiração, nem que seja de fora, de alguém que você olhou e falou, vai me ajudar na minha trilha? Olha, eu vou te dizer que com certeza várias, assim, mas de cabeça, assim, não me vem, porque justamente eu sinto que para cada pessoa não binária é uma vivência diferente. A gente não consegue, não tem nenhuma pessoa não binária que experimenta o gênero da mesma forma que eu. Diferente dos homens trans, das mulheres trans, eu diria que as minhas principais referências foram homens trans, porque foram pessoas que tiveram a coragem de sair de uma vivência feminina para uma vivência masculina. Mas a partir do momento que eu concluí, não quero ser uma mulher, mas também não quero ser um homem. Não tinham grandes referências. Hoje até tem mais, mas assim, eu diria que uma das grandes razões de eu gostar de produzir conteúdo, ser palestrante e estar aí trabalhando para ser uma figura pública é também para isso. Para que as novas gerações de pessoas não binárias, e eu já tive o privilégio de apoiar na transição de gênero diferentes pessoas não binárias, assim, dezenas de pessoas que eu conheci, e não necessariamente a partir de mim, mas junto comigo, se inspirando em muitas coisas, elas transicionaram também. Então, acho que a gente precisa de mais referências não binárias, sabe? E dentro desse contexto, você acabou fundando a sua empresa Merg, certo? Isso. Quando você fundou a sua empresa, foi com o intuito de falar sobre a sua história? Ou dentro das empresas que você foi passando, é levar a mensagem para pessoas que possam estar na mesma situação, estejam nesse momento e não sabem o que fazer? Qual foi o seu principal objetivo, né? Meu principal objetivo foi trabalhar com o que eu amo, porque eu vinha do contexto dos escritórios de advocacia, eu trabalhava com direito empresarial, sempre gostei de trabalhar no meio empresarial, mas eu não via um propósito social. Eu queria conectar o meio empresarial com o impacto social. Então, primeiro de tudo foi uma transição de carreira para trabalhar com o que eu amo, sair da advocacia empresarial pura e ir para alguma coisa que tivesse um impacto. Mas o segundo principal propósito foi, gente, a partir do momento que eu me transicionei com uma pessoa não binária, eu tenho que ficar me explicando o tempo todo para todo mundo como lidar comigo. Tem que ter uma paciência, né? Sim, então vamos monetizar essa paciência, entendeu? Sim. Então,
eu sinto que vem muito desse propósito de educar que, honestamente, eu não consigo fugir. Mesmo se eu não trabalhasse com isso, eu estaria fazendo esse trabalho. Então, unir o útil ao agradável, né? Não, perfeito. E dentro desse contexto já, as empresas que te contratam, elas são necessariamente empresas que já têm um núcleo de diversidade dentro delas? Ou não? Às vezes a pessoa do RH ou de uma área específica te contrata para trazer o assunto para ser discutido? É misto. Já trabalhei com muitas empresas que já são bem consolidadas, que já têm um programa de diversidade robusto e tal, mas também já tive o privilégio, por exemplo, meu primeiro cliente foi um escritório de advocacia, até hoje um cliente nosso, a gente já vai aí para o estamos no terceiro ano de empresa, então já está com a gente desde o comecinho, e eles tinham acabado de fundar e queriam já começar o negócio com uma olhada para diversidade e inclusão na questão de gestão de pessoas. Então, a gente começou a construir do zero tudo. Hoje o escritório já ganhou 3 reconhecimentos em diversidade e inclusão. Então, assim, a gente pega pela mão também e vamos devagarinho junto, ou vamos voar, porque vocês já estão bem estabilizados para decolar. Que legal. Diferente, né? É um mundo completamente, assim, pro nosso, né, que a gente está no ambiente empresarial. É difícil você fazer com que as pessoas abram a mente, né? Tem pessoas até que quer entender melhor, mas também não sabe como chegar, tem receio de ofender ou de fazer alguma pergunta, de deixar uma situação constrangedora. Então, é muito legal mesmo a sua participação aqui, porque acaba agregando, né? E com certeza abrindo aí a cabeça de muitas pessoas, porque a questão não é você... quando a gente fala, né, eu vejo muitas pessoas falando que a gente tem que se impor, nem precisaria se impor, né? Porque você tem que ser aceito, independente do que você queira ser ou que você se identifica, não tem essa questão, né? Eu não precisaria me impor na sociedade. Seria uma coisa tão natural, né? E pena respeito, né? que ainda não... Estamos caminhando para isso, né? Acho que se você for pegar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, assim, conforme vai passando o tempo, tem muita coisa para melhorar, a gente sabe os desafios que existem, mas já tem uma hora que você fala, já rodamos tanto isso, né? Você olha para trás e fala, já conseguimos tanta coisa, acho que estamos no caminho certo, né? Sim, com certeza. Você tocou na palavra respeito, eu acho que essa é a base. E tem mais uma que mais recentemente ficou mais latente na minha vida, que eu trago bastante, que as pessoas às vezes não relacionam com diversidade e inclusão, que é saúde. Então, todo ser humano quer respeito, todo ser humano quer saúde. Mas para todos os seres humanos terem respeito e saúde, a gente precisa se educar, porque senão a gente só vai respeitar e trabalhar para que tenham saúde certos tipos de seres humanos que são mais fáceis de serem compreendidos só porque já foram mais veiculados, as pessoas já têm mais similaridade, já estão tranquilas para lidar. Tudo que é novo, em algum sentido, pode gerar uma resistência, porque a pessoa vai ter que se dispor a aprender em algum nível. Então, muitas vezes as pessoas elas caem numa questão de preconceito por preguiça até de se educar, de se abrir para algo novo, né? Total. E posso só complementar para não mudar de assunto ainda? Então, se você, empresa, a gente sabe que agora é segundo semestre, começam-se a procurar, né, palestrantes, pessoas para poder levar uma mensagem motivacional ou para finalizar um ciclo, né, de empresa agora no final do ano, se abram para o novo, porque eu já fui essa pessoa que contrata no passado, o Vitor também. Então, a gente sabe que o RH das empresas tende a fazer mais do mesmo, né? Sempre são os mesmos palestrantes, as mesmas temáticas. Os funcionários já estão já saturados da mesma coisa, né? E o porquê contratar, né? Porque dentro da empresa você pode ter um colaborador, né? Que também seja um colaborador que não se identifica, né? Que está nesse processo de transição. Ou você pode ter um cliente que chega na sua empresa e você não sabe como abordar. Então, assim, é uma situação super constrangedora. Então, você precisa estar preparado. Então, você que é empresário, você que é empresa, independente do seu tamanho, é super importante conscientizar as pessoas, né? Do que fazer, de como suportar. Realmente, assim, é um conteúdo nessas 15 minutos que a gente ficou conversando aqui antes da gravação, né? Antes da gente entrar no ar. Foi, assim, enriquecedor, porque você começa, você falando e vem passando um filme na nossa cabeça, assim, quantas dificuldades que uma determinada pessoa tem só pelo simples fato dela querer não ser igual a todo mundo ou não querer ser conduzida, né? Você tem que ser assim, não quero ser assim, eu quero me identificar dessa forma. E quanta resistência você acaba resistindo. Então, parabéns já pela sua força, né? Sua garra,
como posso dizer assim, tipo, sua determinação, né? Boa essa palavra, determinação, porque em algum momento, né, você pode parar e pensar, nossa, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Porque a partir do momento que você fala, não, eu me identifico assim, ok, legal, mas aí a hora que você começa, não, vou assumir, deve bater isso, vão te questionar, falando, nossa, será que eu tô nesse... não aguento mais, tá todo mundo me questionando, tá vindo bombardeio de todo lado, tô no caminho certo? Né? Tem que ser forte. E aí eu quero já aproveitar esse gancho, porque muitas pessoas que às vezes estão assistindo estão passando por essa fase, seja na fase de primeiro de aceitação, ou a fase, não, eu já sei como que eu me encaro, ou então já encarei e tá vindo bombardeio. Que mensagem que você tem para essas pessoas? Acho que tem tudo a ver também com o que você estava falando antes das pessoas que contratam palestras e das pessoas que têm o próprio negócio, trabalham numa empresa. E aí que eu trago a minha pegada jurista e que tem tudo a ver também com a minha atuação na minha empresa, que hoje em dia, pelo menos no Brasil, a gente já tem uma série de regras, seja legislações ou seja decisões judiciais, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. A gente já tem regras que toda pessoa brasileira precisa obedecer, que devem manter esse respeito a todas as pessoas. Com relação às pessoas trans, por exemplo, as pessoas não binárias, a gente já tem o direito à identidade de gênero garantido pelo STF. Ainda que não tenha se tornado uma lei, a gente já pode reivindicar. Então, acontece, por exemplo, uma empresa desrespeitou o pronome de uma pessoa trans, ou desrespeitou o nome que ela prefere ser tratada. Isso pode gerar uma indenização. Olha. Dependendo do caso, se for numa esfera de uma pessoa com a outra, não tem uma empresa, não tem um ambiente de trabalho, isso pode ser considerado, transfobia hoje já é considerada um crime. Então pode ter repercussões também penais, não só uma questão no dinheiro, mas pode eventualmente ter aí uma pena ligada realmente a esse tipo de infração. Então, eu costumo trazer isso de uma forma muito tranquila. Um dos feedbacks que eu mais recebo de palestra é isso, que eu consigo trazer temas muito complexos de uma forma leve. Então, eu consigo falar levemente que, assim, vocês precisam respeitar, porque senão isso pode doer no bolso, e mais do que no bolso, na reputação, que é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue apagar. A gente pode pagar uma indenização, mas quando sai a manchete, empresa X foi transfóbica com a pessoa tal, aquilo mancha a reputação da empresa em muitos níveis, a reputação da pessoa em muitos níveis. Então, primeiro de tudo, para as pessoas trans e tal, que possam estar passando por esse processo, se empoderem, porque nesse momento, 2024, a gente já tem pelo menos algumas regras que garantem que a gente deve ser respeitado. E se eventualmente a gente for desrespeitado, a gente tem como acionar a justiça para poder ter aí uma indenização. Óbvio que ninguém quer passar por isso. Sim. Mas hoje a gente já pode falar. Então, se tiver numa situação em que você está se sentindo uma pessoa desrespeitada em algum contexto, você pode, levemente, educadamente, falar: olha, isso é transfobia, isso é considerado crime, então, por favor, cesse, senão eu vou correr atrás dos meus direitos. Então, isso é um começo. Se empoderem, porque vocês têm direito de ser respeitados do jeito que vocês são. Perfeito. Você falou da empresa, né, da Merg. E qual foi o maior desafio que você teve quando você resolveu empreender? O maior desafio que eu tive foi entender o que você, pelo que eu entendi, sabe bem, você também, que é finanças e marketing. Porque eu venho de um contexto artístico, então, para mim, colocar a cara a tapa e lidar com o público e ter criatividade sempre foi muito natural. E por conta da advocacia empresarial, eu sei lidar muito bem com os meus produtos e serviços, então consultoria, lidar com empresas, fazer entregas, e-mails bem redigidos, tudo isso já era o meu repertório, interpretar as leis, show. O business em si, o negócio, eu já sabia que eu conseguiria executar bem por conta do meu histórico profissional. Mas quando você cria um negócio, ninguém te conta, né? Que você tem que estudar contabilidade, que você tem que estudar marca pessoal e como que você vai gerir as redes sociais. Então, eu levei aí um tempinho para poder entender o meu caminho e fazer as parcerias necessárias para me apoiar nessas partes. E é curioso que você entrou num ponto que você tem um pilar que é muito forte, que nós penamos aqui quando a gente abriu, que é o direito. Então, assim, eu falo que todo empresário, claro que você tem que saber vender, né? Você tem que ser um bom marqueteiro, mas você tem que também saber administrar o dinheiro, tem que ser um bom cara da finança, mas você tem que saber seus direitos, seus deveres. Então, o direito é essencial para isso, né? Sim. E não é toda empresa, né? Não toda estrutura que tem essa sagacidade de falar, não, o direito é importante. Só vai olhar para isso quando dói no bolso. Quando já deu alguma coisa errada. A gente fala como empresário mesmo, porque quando a gente
começou a empresa há 4 anos atrás, né? Então, assim, elaborar contratos. Não é simplesmente entrar na internet e baixar um contrato que tem lá, porque, assim, você não sabe se aquilo é legal, se não é legal. Né? Todo momento, assim como a contabilidade, todo momento tá surgindo coisas novas, né? Tem uma decisão diferente, alguma coisa nova. Então, você precisa estar antenado. E Você tem que ter particularidade de negócio também, né? profissional. Sim. Tanto que eu sou contador e quem faz a contabilidade da empresa não sou eu. A gente tem uma parceria que já vou aproveitar e falar da CEL, Aproveita e né, fala. que é um escritório de contabilidade aqui na Zona Norte, com mais de 40 anos de experiência. E eles que cuidam pra gente, desde a abertura, encerramento da empresa, né, parte de planejamento tributário, né? Então, todo ano é feito um estudo, se vale a pena ficar no simples, se vai para o real, presumido, enfim. Então, todo esse estudo eles fazem, a parte de folha de pagamento. Então, a gente sabe que é muito complicado você ter um colaborador e você tem que saber exatamente o que você paga, né? Tem sempre alguma regra nova que está surgindo. Então, assim, eu não tenho esse tempo, mesmo sendo contador, de estar ali no dia a dia para saber o que está vindo de novidade. Então, a gente tem a parceria com a CEL e a gente indica, por isso que a gente indica, porque a gente está com eles há 4 anos, eu conheço eles há mais tempo, porque eles fazem meu imposto de renda de pessoa física também, então eu já conheci eles já há algum tempo, ainda eles fazem pra gente aqui. E é muito bom quando você tem alguém que confia no seu trabalho e que você confia no trabalho da pessoa, que você fala, putz, ranquei um problema na minha cabeça, tá em boas mãos. Isso não tem preço, né, Leandro? Contador é isso, né? É você... Nossa. Pô, qualquer dúvida que eu tenho, eu falo com a pessoa e tal, não sei o quê. Então, tem que ser... No meu caso, eu sou a pessoa que tira a preocupação com relação à diversidade. Então, será que... E por quê, né? Por que os negócios têm que se preocupar com diversidade hoje? Primeiro de tudo, porque... senão vão ficar para trás. Já é uma questão de, assim, se manter moderno, de Vão se perder manter talento, né? atualizado. Sim, os melhores talentos procuram as empresas diversas, as empresas têm mais inovação, também tem questões de reputação, como eu falei, que pode melhorar também as vendas de uma empresa a partir do olhar para a diversidade. Então, os motivos são inúmeros. E eu não só cuido dessa parte de não precisa se preocupar, o seu programa de diversidade vai ser bem gerido, suas palestras vão ser bem feitas. A gente também trabalha com essa parte de gestão de riscos ligadas à diversidade. Por isso que a gente fala que é uma empresa de diversidade e compliance antidiscriminatório. Então, a gente também vai olhar para o canal de denúncias, para as políticas internas, para o código de conduta, medidas disciplinares, e a gente vai garantir que todo o sistema de compliance da empresa, que é esse sistema que garante que a empresa está de acordo com as leis, né? A gente também vai garantir que esse sistema vai olhar para as leis que proíbem o racismo, que proíbem o capacitismo, que proíbem a transfobia. E se as empresas muitas vezes não olham para o jurídico, esse ponto do jurídico antidiscriminatório, as empresas muitas vezes nem param para pensar que tem que olhar para isso. E é um direito preventivo, né? Você está trabalhando com a prevenção de vários riscos, não só para o negócio, mas de você realmente acabar impactando uma pessoa do seu time ou a reputação da sua empresa por falta de conhecimento muitas vezes, né? Sim. Caso de racismo, um caso de capacitismo, isso marca a pessoa pro resto da vida dela. Principalmente se for dentro de uma empresa que é um lugar que, de acordo com a CLT, nossa querida CLT, a empresa tem a obrigação de prover um ambiente de trabalho seguro, saudável. Então, é um lugar que você está indo para entregar o seu talento, para dar o seu melhor, e aí, por conta de uma característica pessoal sua, você sofre uma violência. Sofrer discriminação, né? Então, é gravíssimo e muitas vezes as empresas realmente não olham com olhar preventivo, elas olham com olhar depois que aconteceu para tentar reparar o que aconteceu e muitas vezes é irreparável. E é curioso ver você falar agora, Mikel, porque assim, você fez faculdade de Direito no momento que talvez não era a faculdade que você gostaria de repente de ter feito, você estava fazendo, né? Você tinha uma banda de rock, então era mais fácil você fazer algo ligado à música do que Direito. Então, muitos jovens, às vezes, fica se questionando, nossa, será que eu faço essa faculdade, mas eu vou fazer o que com essa faculdade? Ela não vai me servir para nada. E talvez hoje, se você não tivesse feito direito, você não falaria com tanta propriedade e defenderia uma causa que hoje você defende com propriedade, sem receio, tipo, será que eu posso falar isso? Será que eu devo falar isso? Não, porque você realmente estudou, né? Então, graças ao direito que você fez, né? Não sei se meio que forçado ou, de repente, você entrou no primeiro curso. Vamos ver o que é, e você fez, eu falo assim, que o primeiro
semestre passa, o segundo... Chegou no segundo ano, misericórdia, né? O terceiro semestre, pra mim, é o pior. Pelo menos na contabilidade, pra mim, o terceiro semestre foi assim, meu, se eu pegar DP, eu tranco. Cheguei e falei pra minha mãe desse jeito, falei, se eu pegar DP... Porque realmente a coisa vai afunilando e você fala, ou você ama aquele curso, ou você fala, meu, não é isso, não é pra mim. Né? E muitas vezes, eu não sei se você chegou nessa fase, e você continuou, foi até o fim, Sim. e hoje você usa o direito pra defender uma causa que você tinha desde lá de atrás, e talvez, se você não tivesse o direito, você não conseguiria defender, né? Eu nunca imaginei que a minha vida profissional ia tomar esse rumo. Eu realmente quase pensei em largar no terceiro período da faculdade. É a Que eu prova fiquei de assim, fogo, né? gente, vai ser só isso mesmo? Não Não é sai disso, né? possível. O que me salvou, vamos dizer assim, foi o direito empresarial e também a questão mais palestrante, vamos dizer assim. Eu entrei no que a gente chama de competições estudantis ligadas a pautas de direito empresarial e aí eu era orador da minha equipe e tal, então comecei a trazer esse lugar de falar com o público, só que ao invés de falar sobre música e sobre arte, eu tava ali falando sobre temas super complexos. Então isso pra mim foi o que me atiçou. Abriu sua mente. Não, quero continuar aqui, mas ainda assim, só quando eu já tava... Na verdade, eu fundei a minha empresa no último ano da faculdade. Então, no último ano da faculdade, com 26 anos, eu falei, tá, então vou empreender e vou usar tudo que eu já conheço de arte e direitos humanos e outras questões, e direito empresarial, a realidade das empresas, e vou construir uma coisa minha. E foi um ponto de muita coragem. Boa sacada, né? E a sua empresa hoje tem outras iguais no mercado ou ela é praticamente a pioneira aí? Porque eu não tinha ouvido falar ainda nas temáticas voltadas para essa finalidade. Sim, eu diria que a gente é mais disruptivo no sentido de que nós somos, do meu conhecimento, uma das pouquíssimas empresas de consultorias de diversidade que realmente se posicionam não só como uma consultoria de diversidade e compliance, mas também como uma consultoria que atende a todos os tipos de diversidade, porque eu trabalho em comunidade. Então, aquilo que você falou do olhar jurídico para o negócio, eu já cheguei pensando, tá, eu quero trabalhar com muita gente, eu quero ajudar não só as pessoas trans, mas pessoas com deficiência, pessoas indígenas, pessoas pretas, diferentes públicos diversos a serem mais seguros no mundo. Então, como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso trabalhar com bastante gente, sendo que para eu ter CLT, funcionários CLT, é um custo muito alto para uma empresa. Então, contratos de colaboração, cláusulas de confidencialidade, proteção de propriedade intelectual, todo um arcabouço jurídico para proteger o negócio e a gente poder ter uma comunidade de especialistas ampla. Hoje já tem mais de 50 pessoas nessa comunidade, quase 30 pessoas já foram diretamente beneficiadas financeiramente em projetos com a gente. Então, realmente é um orgulho muito grande de estar sempre procurando, por isso que o número de pessoas é maior do que com quem a gente de fato conseguiu já trabalhar, porque a gente está sempre procurando pessoas novas para essa rede, mas é realmente uma construção para a gente poder entregar essas soluções de uma forma inovadora. Existem consultorias que trabalham também com a parte de compliance, muitas delas não falam disso diretamente, então é só mais uma parte ali do escopo de serviço. A gente tem um foco bem grande também, a gente tem toda uma cartela de serviços de diversidade e toda uma cartela de serviços de foco jurídico em diversidade. Então, a gente também traz muita inovação. A gente tem vários serviços que, mesmo as outras consultorias que já trabalham com compliance em diversidade, ainda não pararam para pensar. Sem soberba aqui, é da minha pesquisa de mercado. Se eu estiver equivocado também, estou sempre disposto a reconhecer meus erros. E existem consultorias também que são mais focadas em gênero, em LGBT no geral, em pessoas negras. Então tem esse nicho com relação ao tema. Então, do meu conhecimento, nós somos uma das únicas, se não a única, que realmente se posiciona fortemente como diversidade e compliance com todas as áreas de diversidade. A compliance, para mim, é novo. Realmente, assessoria sobre diversidade, a gente ouve falar em várias. E quais são os principais desafios das empresas para fazer essa implementação? Porque a gente sabe que tem alguns caminhos e muitas param no meio dele por conta da complexidade. Ela fala, nossa, achei que era mais fácil, que eu já ouvi. Nossa, achei que era mais tranquilo. Ela vai abrindo ramificações. Ela fala, pera, ou ela está disposta até o fim, ou ela para no começo. Então, quais são os principais para até alguma empresa esteja nos vendo que queira fazer essa implementação? Bom, muitos, mas dois que eu creio que eu posso ressaltar. Um tem a ver com o que a gente estava falando no papo antes da gente começar a gravar, que é consistência. Estava parabenizando vocês pela consistência no Turnecast, que realmente
é um dos maiores desafios da empresa quando vai ter qualquer projeto, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, o que mais acontece é isso. Vamos fazer uma palestra ou 3 palestras no ano, uma em março, uma em junho, uma em novembro, e param. Falei sobre, já tá bom. É isso. Ou às vezes nem isso. Ou, vamos lançar um projeto super legal e aí roda o primeiro ano, mas no segundo ano fica sem budget. E aí isso acaba dificultando realmente a consistência. Então, por isso a gente já trabalhou com clientes, por exemplo, que a gente lida com dificuldades de mercado. Às vezes a empresa realmente precisa reduzir o budget. E assim, a gente precisa lidar com isso. Mas no melhor dos cenários, não corta o budget. Mesmo que precise reduzir, reduz, mas não para. Porque o mais difícil é isso. Depois que você para as ações de diversidade, retomar é muito mais complexo. Então, diria que a consistência é um grande desafio. Mesmo se for para diminuir o ritmo um pouco, não parar é muito importante. E também, outro grande desafio, se não o maior, que eu diria, são as lideranças. Todos os censos de diversidade e inclusão que a gente roda, as pesquisas, os benchmarkings, apontam que ainda hoje, na maior parte das empresas e na maior parte dos setores, é uma questão estrutural. As lideranças, em geral, não estão sensibilizadas para essa pauta, não dão a importância, e é por isso que os budgets são cortados, é por isso que as ações não vão em frente. Porque às vezes tem um time de diversidade e inclusão, ou às vezes nem isso, tem um RH, tem um marketing, dependendo da empresa, essa pauta é tocada por algum outro lugar. Muitas vezes tem pessoas dedicadas que querem continuar, mas se a liderança não dá o aval para continuar, não continua. Então a gente precisa que do CEO, do conselho para baixo, essa pauta seja perene. Eu já participei de alguns comitês de clima em algumas empresas grandes, para o GPTW, né, para a empresa continuar dentro do ranking das melhores empresas para trabalhar. E eu lembro que na época, em 2013, 2014, começou-se a falar sobre inclusão, diversidade era bem pouco, e eu já vi ali uma resistência da diretoria, via uma resistência de altos cargos, porque qual que era a mentalidade ali na época? Vou dizer o foco que é vender, vou desviar o foco que é trazer resultados. Então, se eu trago essa temática para o líder, ele vai dar uma... Como é que eu posso dizer? Ele vai dividir a atenção dele para o foco principal da empresa, que é lucrar. Então, para essas empresas que ainda têm essa visão, né, para mim, uma visão errônea por conta, né, de toda uma construção que você pode fazer, pode se transformar no reconhecimento de marca, pode se transformar em tração de novos talentos. O que você falaria para esse tipo de empresa que tem essa visão? Eu acho que, primeiro de tudo, a empresa precisa se atentar ao contexto global que a gente está vivendo. Você falou, isso começou a ser falado em questão de inclusão, mas na verdade o que hoje se chama de diversidade e inclusão, antes era responsabilidade social corporativa, tinha outros nomes, já é uma pauta que vem vindo cada vez maior desde a década de 90. Hoje a gente fala muito de ESG, né, que é o acrônimo que fala das questões ambientais, sociais, de governança. A gente está vivenciando o aquecimento global, a gente precisa olhar para a justiça climática. Então, primeiro é entender que a empresa não é uma bolha, ela está inserida num planeta que está demandando, a humanidade está demandando essas questões cada vez mais fortes. Então, ainda que possa parecer que isso não está afetando o seu business ainda, é uma concepção errônea. Já tem impactos, inegavelmente, e é uma questão também de diferencial competitivo. Então, se você, por exemplo, sei lá, trabalha num setor metalúrgico, alguma questão assim que às vezes as pessoas têm uma dificuldade um pouco de fazer esse link com as questões de diversidade. Metalurgia até nem tanto, porque tem bastante pessoas, mas em negócios que às vezes não tem essa conexão tão fácil. Como que isso vai afetar o meu negócio? Seu negócio precisa crescer, né? Para continuar lucrando, a ideia é que a empresa cresça. Então, é uma questão também de gestão de pessoas, é uma questão de gestão de talentos. Cada vez que você contrata uma pessoa, ela eventualmente não se sente bem e ela sai dali daqui a 1, 2 meses, você tem todo um custo de novo para poder treinar a pessoa, contratar outra pessoa, recrutar outra pessoa. Isso é mais trabalho, né? Retrabalho gigante. E também tem a questão de que, como eu falei anteriormente, né, os melhores talentos eles estão procurando empresas diversas. Então, para você ter os melhores talentos do mercado, para você se destacar e ter mais inovação, você precisa também ter esse olhar para como que eu vou fidelizar esses talentos. Eu não gosto de falar da palavra reter,
Porque reter dá essa ideia de, tipo, quero prender aqui dentro os meus talentos para eles não poderem ir para nenhum lugar. Não, é fidelizar. Como que eu posso fazer com que os meus talentos, com que as pessoas que trabalham comigo, queiram continuar trabalhando comigo? Muitas vezes isso vem do senso de pertencimento. E o senso de pertencimento melhora absurdos quando a gente tem uma equipe integrada e diversa, fora o senso de inovação. Então, assim, os benefícios são inegáveis, mas eu acho que precisa vir desse despertar de que a minha empresa não é uma bolha, ela vai ser afetada, e se ela não vai ser afetada em algum nível negativo, ela pode se beneficiar para se diferenciar competitivamente, trazendo essas questões de ESG, diversidade e inclusão. Mika, nós estamos chegando ao final do episódio, que eu sei que você tem compromisso, mas fica o convite para você voltar outra vez para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre essas questões das empresas, que é super importante. Nós temos uma série recente falando só sobre empreendedorismo e eu acredito que essa temática vai esclarecer muito, né, dúvidas de empresas, empresários, líderes que acabam nos assistindo e não sabem como levar essa conversa interna, né? Então, como começar essa conversa, como mostrar benefícios, como mostrar consistência. Então, fica o convite aí para você retornar. Com certeza. Agradeço demais, né, Vitor, Sim. a sua participação. Tenho certeza que foi esclarecedor. Se para nós foi, imagina para quem está assistindo, né? E com se certeza abrir ficaram pro muitas novo. dúvidas ainda, né? Porque quando você entende uma parte, você fala, caramba, entendi aqui, mas aí me gerou uma outra pergunta. Aham. E aí tem as redes do Mico vai deixar aqui para Sim. quem tiver dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa. Deixa suas redes, por favor, e também a forma de contratação da sua empresa, dos seus serviços. Perfeito. Então, eu tô no Instagram e também no LinkedIn como Mikkel Mergener. É um nome um pouquinho diferente, mas deve estar aí no episódio em algum lugar. É só @Mikkel Vai Mergener. aparecer aqui na É tela. isso. E da empresa é Merg, que foi o meu primeiro nome social. Antes era Mikkel Mergener Consultoria e Tutoria, porque eu vim dos escritórios de advocacia, que era fulano de tal, advogados associados, então vou fazer uma empresa com meu nome também. Aí a gente fez um rebranding para Merg, então Merg Consultoria também no LinkedIn e no Instagram. Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais diretamente também. Tem o nosso site, que é mergbr.com, também tem um formulário de contato lá. Mas assim, eu sou super acessível, me manda uma DM, a gente marca um cafezinho, tô super à disposição. Volto aqui também, é só chamar que eu volto, tô sempre em São Paulo. Você fica aqui em São Paulo, você fica em São Paulo, Rio. Eu sou nômade digital, então como a minha empresa também, a gente trabalha de forma remota, tem uma comunidade muito ampla, eu tô sempre rodando aí pelo Brasil, eu amo, honestamente, mas eu tô vindo para São Paulo com bastante frequência, também tô bastante frequentemente no Rio de Janeiro, capital, então são as cidades que eu mais frequento com certeza, mas onde me chamar eu vou. Costumo falar, se tiver um cliente no interior do Mato Grosso do Sul que quer uma palestra minha, vambora, não tem nem questionamento. Partiu, né? Não, isso. A forma com que você fala, esclarecedora, Clareza, né? é tranquila. Então, é um assunto que se torna leve para quem ainda tem muitas dúvidas, Sim. né? E se sente confortável de questionar, porque você não tem, pelo menos, a postura de impor nada. Não, é gerar discussão para que as pessoas falem, né? Porque senão só você fala, a pessoa fala, não, pera, não, eu não posso falar nada, senão eu vou ou tá sendo ridículo, ou eu vou fazer uma pergunta besta, não. Então, você deixa aberto para que a pessoa realmente interaja e traga ponto as só questões. sobre isso para eu poder também esclarecer que essa questão além de trabalhar com consultoria, a gente também trabalha com mentoria. E nas legal. mentorias, realmente eu proporciono para os meus clientes um ambiente mais seguro e particular possível. Trabalho com CEOs, com gerentes e tal, e muitas vezes pessoas que vêm de um contexto de muito privilégio e que querem entender melhor diferentes realidades. E é um ambiente, assim, completamente seguro para a pessoa falar qualquer questão, sem qualquer tipo de julgamento, sempre com um olhar de acolhimento e educação e trazer conhecimento. E um último ponto, eu sinto que o mais importante é a gente perder o medo de errar, porque muitas vezes a gente, por medo de errar, a gente não age. É melhor a gente agir. Eventualmente cometer um equívoco, se desculpar e cuidar para que isso não se repita, muito melhor do que a gente ficar na inércia por medo. Sim. O medo para a gente, muitas vezes. Então, ao invés de ter medo de errar, vamos ali conscientemente reparar os eventuais erros que surjam no nosso processo de educação. Perfeito. Foi uma baita de uma aula hoje, né? Não, e é aquilo que o Leandro falou, ele deixa a gente tão à vontade para perguntar e expor, né, a nossa dúvida, porque em algum momento, né, lá atrás eu já trabalhei com uma pessoa preta e eu fiz uma pergunta para ela, assim, falei, desculpa, mas eu queria saber, e ela foi super grossa comigo. Ela falou assim, o problema é esse, você tem que estudar.
Além de eu ter passado tudo isso, né, eu tenho que perder tempo explicando pra você. Você tem internet aí, então... E eu fiquei morrendo de vergonha, porque realmente ela tava certa, né? É uma obrigação nossa. Só que na hora aqui, que nem, tipo, começou a vir um monte de perguntas, eu falei, meu, se eu não perguntar agora, eu vou esquecer. Então, assim, se você não tem essa abertura, né, de poder perguntar o que realmente... Até mesmo para esclarecer, porque assim como a minha dúvida, de quem tem casa também tem dúvida. Sim. E se a gente não começar a tirar essas dúvidas, nunca vai acabar, né? Sim, Então, sim. assim, obrigado mais uma vez pela paciência de expor, de repetir várias vezes, né, o que você já vem repetindo ao longo da vida, de uma forma esclarecedora, respeitosa, né, super educada, e assim, uma linguagem tão tranquila que deixa a gente Sim. à vontade, né, Leandro? Eu fico feliz. Posso só falar uma última coisa? Claro, Claro. claro. Sobre esse ponto é que muitas vezes na nossa profissão, e às vezes imagina essa pessoa preta que você conversou, ela não é especialista de diversidade e inclusão. Sim, não era. Muitas vezes a gente está trabalhando, nós trabalhamos com diversidade e inclusão, a gente está trabalhando com feridas grandes. Só que para mim, como eu escolhi essa profissão e eu me capacito para lidar com as minhas emoções dessa forma, é um processo de cura. Muitas vezes para uma pessoa que não está ali disposta, não se educa no sentido de se preparar para ser um palestrante, um consultor e tal, para ela é só um momento que lembra a ferida dela, é só um momento que Só um lembra gatilho, né? um ponto de dor. Então, também entendo ela, Sim, sabe? com certeza. E, por outro lado, me disponho, se tiver qualquer dúvida, pode me Mas- procurar. E não necessariamente só sobre questões dos meus lugares de fala, eu me educo sobre diferentes tipos de questões de diversidade e tenho parceiros em todos os lugares de fala possíveis que a gente possa imaginar. Então, assim, é sobre a gente também perguntar para quem está disposto a responder, porque muitas vezes a pessoa vai só se lembrar da dor. Sim. É bem isso, né? Tem que... Cada um na sua caixa, né? Tem pessoas capacitadas para poder fazer essa trilha e fazer com que sua empresa, ou você mesmo, pessoa física, consiga ter, né, a clareza de tudo, né? Porque é uma quantidade de informações novas, né, que a gente está lidando. E a gente vai aprendendo, né, com quem está disposto a nos ajudar nessa jornada. Sim, com Só antes certeza. de finalizar, não sei se você já pôde... Pode ficar à vontade, Fica à viu? Aqui a vontade gente aí. come. Isso aqui é só começar uma a dieta, parceirona. a Aninha vem. A Aninha da Lua Nova Eventos, ela é uma parceira nossa já há bastante tempo. Também está conosco já há mais de um ano. Se você precisa de um coffee break, almoço corporativo, jantar, a Aninha está aí disposta a fazer um orçamento para você, levar tudo do bom e do melhor aí para o seu evento. Então, entre em contato pelo 96294-2262 ou pelo Instagram Lua Nova Eventos, que ela vai estar ali para te responder, seja evento de pequeno, médio ou grande porte, tá? Então, se você é o nosso espectador, você pode entrar em contato com ela, mencionar que veio aqui no Turncast, você vai ter 5% de desconto para eventos a partir de 30 pessoas, tá bom? Maravilha, bom saber. Adorei. Fica a recomendação também. Isso aí. Então, para não te atrasar mais, fica então esse convite. Quero muito que a gente monte uma pauta com base também no que as pessoas interagirem. Então, deixe os comentários aqui nas redes sociais do Turncast, do Mikkel também. Se você tem dúvidas empresariais para levar esse projeto para sua empresa, principalmente agora, segundo semestre, como eu mencionei, tem muitas palestras. Então, é uma temporada, né, de buscar um palestrante que vai trazer um resultado, que vai trazer uma relevância aí para o seu negócio. Então, fica a nossa dica aí do Mikkel. E acho que é isso, né, Vi? Sim, e é muito importante a gente saber para quem pergunta, como o Mico falou, né? Por mais que aquela minha amiga que eu falei aqui, né, minha amiga, me deu aquela patada, né? Ela tava no direito de fala dela. Era minha amiga, mas não deixou de me dar uma patada. E às vezes a gente tem que saber... Às vezes não, a gente tem que saber para quem a gente pergunta. Né? Porque, no caso, o Mico tem propriedade para falar de qualquer assunto, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Que não só do seu direito de fala, também pelo seu Sim. curso, sua formação. Você... Ponto E de o que, vista jurídico, o que eventualmente eu não puder suprir, tenho pessoas que podem suprir, com certeza. Estou sempre... Nossa comunidade de Conectado. especialistas também tem um monte de mentores, consultores, palestrantes incríveis.